Você já se pegou olhando para o teto no silêncio da madrugada, sentindo aquele vazio existencial que aparece quando todas as distrações se calam? Em algum momento, todos nós somos confrontados com perguntas profundas. Para onde vou depois da morte? Será que minha vida agrada a Deus? Meus esforços, meus sacrifícios, minha fé, tudo isso terá algum valor eterno? Não importa o quanto tentamos fugir dessas questões, elas voltam a nos encontrar nos momentos de dor, incerteza ou perda. Muitas pessoas vivem a vida inteira com essa inquietação. Carregam no peito uma dúvida silenciosa, às vezes disfarçada de autossuficiência, outras vezes camuflada pelo ativismo religioso ou pelo medo de olhar para dentro. Há quem tente preencher esse vazio com realizações, bens materiais, títulos, relacionamentos ou até mesmo práticas religiosas automáticas, mas nada disso traz a verdadeira paz. Porque, no fundo, todos nós ansiamos por segurança. Queremos ter a certeza de que não estamos vivendo em vão, de que há uma promessa de eternidade aguardando por nós, de que nossos erros podem ser perdoados e que existe sim um lugar preparado por Deus para aqueles que o buscam de coração sincero. A dúvida sobre o destino da alma é uma das maiores causas de angústia humana. Talvez você tenha crescido ouvindo sobre céu e inferno, salvação e condenação, graça e juízo, e essas palavras tenham se tornado para você um misto de esperança e medo. Talvez tenha ouvido promessas de que basta acreditar, mas ao mesmo tempo foi ensinado que é preciso fazer por merecer, e isso te deixa dividido, inseguro, sem saber ao certo em que basear a sua fé. A verdade é que a caminhada espiritual de cada pessoa é marcada por altos e baixos, certezas e confusões, momentos de grande fervor e períodos de seca espiritual. Há dias em que a fé transborda e há noites em que tudo parece distante e o céu parece fechado. Mas Deus, em sua bondade, não nos deixa à mercê das nossas próprias percepções. Ele conhece a fragilidade do nosso coração, entende nossas perguntas não ditas, nossas lágrimas secretas, nossos temores diante da morte e do desconhecido. E é por isso que, desde os tempos antigos, ele se revela por meio de sinais. Não sinais espetaculares, necessariamente, mas sinais claros, espirituais, visíveis aos olhos da fé. Sinais que, mais do que confirmar doutrinas, aquietam a alma e trazem convicção de pertencimento. Deus deseja que seus filhos vivam com esperança, não com medo, com segurança, não com dúvida, com paz, não com culpa constante. Neste vídeo, eu quero ser um instrumento para que você encontre essa segurança. O meu desejo é que você descubra, junto comigo, 5 sinais irrefutáveis de que a sua alma está destinada ao céu. Sinais que estão nas Escrituras, na vida dos grandes personagens bíblicos, mas também presentes em pessoas comuns, como eu e você, que decidiram entregar suas vidas a Deus e viver guiadas pelo Espírito Santo. Não estamos falando de méritos próprios, nem de um checklist religioso para garantir um lugar na eternidade, mas de evidências do agir de Deus no coração humano, marcas que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Imagine por um instante como seria a sua vida se você tivesse a convicção inabalável de que está caminhando para o céu. Como mudariam suas escolhas, sua postura diante das dificuldades, o seu modo de lidar com perdas, frustrações, rejeições? Como seria acordar todos os dias com a paz de quem sabe que, aconteça o que acontecer, existe um propósito maior conduzindo cada passo? Essa certeza não é uma utopia. Ela está disponível a todos que se abrem para reconhecer os sinais de Deus ao longo da jornada. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar em histórias profundas, refletir sobre experiências de personagens como Davi, Abraão, Paulo e outros homens e mulheres que viveram os mesmos dilemas que você enfrenta hoje. Vamos analisar
O que a Bíblia diz sobre salvação, arrependimento, esperança, paz interior e amor ao próximo. E, acima de tudo, vamos aprender a identificar na nossa própria vida os traços de quem já pertence ao reino de Deus, mesmo em meio às imperfeições. É importante lembrar, a certeza da salvação não nasce da autossuficiência ou do orgulho espiritual, mas de uma humildade sincera que reconhece o agir de Deus, mesmo nas pequenas coisas. Não se trata de arrogância, mas de gratidão. Não é presunção, mas segurança baseada na palavra. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o penúltimo sinal, aquele sobre a paz que excede todo o entendimento, pode ser a chave para uma transformação que você nunca experimentou antes. Prepare seu coração, anote as passagens e, se possível, compartilhe esse momento com alguém que você ama. Às vezes, uma simples palavra pode mudar o destino de uma alma. Respire fundo. Estamos prestes a começar uma jornada de autodescoberta espiritual, que, se você permitir, pode te levar a uma nova dimensão de fé, segurança e intimidade com Deus. Você não está sozinho. Milhares de pessoas em todo o mundo têm as mesmas perguntas, os mesmos anseios, e hoje, juntos, vamos buscar respostas nas promessas do Senhor. Que a presença de Deus acompanhe cada palavra dita aqui, e que, ao final, o seu coração transborde de uma paz que só o céu pode dar. Antes de iniciarmos o mergulho profundo nos sinais que Deus deixa em nossa caminhada, quero te fazer um convite muito especial. Existe algo poderoso quando uma comunidade se une em oração, fé e encorajamento mútuo. Muitas vezes, caminhamos sozinhos por não percebermos que há centenas, milhares de pessoas trilhando a mesma estrada da busca por Deus, carregando dúvidas, dores e também sonhos semelhantes aos nossos. O poder da comunhão é uma das grandes riquezas da fé cristã. Não fomos chamados para a solidão espiritual, mas para compartilhar a jornada, fortalecer uns aos outros e nos tornarmos resposta de oração na vida do próximo. Por isso, peço que você pare um instante e comente aqui embaixo: paz em Cristo. Não é só uma frase bonita, é uma declaração pública de que você deseja a paz que vem do alto e quer fazer parte de uma comunidade que ora, intercede e se preocupa de verdade com os irmãos. Ao escrever essa frase nos comentários, você está, na prática, lançando uma semente de unidade, deixando um sinal visível de que não caminha sozinho e de que crê no poder da oração coletiva. Essa simples atitude tem um significado espiritual muito maior do que parece. Quando alguém, em qualquer lugar do mundo, ler seu comentário e também declarar paz em Cristo, um elo invisível é criado, uma corrente de oração se fortalece e o ambiente do vídeo se torna um lugar de acolhimento, cura e transformação. O próprio Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não importa a distância física, o Espírito Santo não conhece barreiras geográficas. Ele nos une pelo mesmo propósito: glorificar o nome de Deus, crescer na fé e ser sal e luz neste mundo. Além disso, se este tema toca o seu coração e você sente que precisa receber mais mensagens como essa, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Pode parecer um simples gesto digital, mas para a expansão do reino e para o alcance de outras vidas, é fundamental. A cada curtida, o vídeo é apresentado a mais pessoas. A cada inscrição, nossa comunidade se fortalece e mais corações são alcançados pela esperança. Muitos acham que engajamento nas redes é apenas sobre números, mas no contexto da fé, cada comentário, cada like, cada compartilhamento é uma oportunidade de espalhar a palavra, de fazer com que pessoas desesperançosas encontrem uma mensagem que pode mudar seus destinos. É um ato de evangelismo silencioso, onde você participa ativamente da missão de levar o amor de Deus a quem talvez jamais entraria numa igreja, mas pode ser tocado por um vídeo na internet. Isso
é missionalidade nos tempos modernos. Ser um agente da luz onde você está, usando as ferramentas do seu tempo para multiplicar as boas novas. Gostaria também de pedir que você compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que esteja passando por dúvidas espirituais, ansiedade ou que precise de um sinal de esperança. Talvez aquele amigo que se afastou da fé, aquele parente que está enfrentando uma doença difícil, ou mesmo alguém que não fala abertamente sobre Deus, mas que pode estar clamando silenciosamente por uma palavra de vida. Você nunca sabe o impacto que uma mensagem pode ter no momento certo. Deus pode usar um simples compartilhamento seu para alcançar alguém em crise, restaurar um casamento, reacender a fé de um filho, confortar um coração enlutado. Outra forma de fortalecer a nossa comunidade é participando nos comentários. Compartilhe, se sentir no coração, uma breve oração, um pedido, ou até mesmo um testemunho de como Deus tem falado contigo. Muitas vezes, a resposta para a nossa oração vem através de uma palavra de um irmão, de uma experiência de alguém que já venceu a batalha que estamos enfrentando agora. Não subestime o poder da sua história. Testemunhar é profetizar esperança sobre quem está sem forças, é acender luz onde há escuridão. E se você chegou aqui carregando peso, culpa, dúvidas, não se preocupe. O espaço dos comentários não é para julgamentos, mas para apoio e empatia. Somos todos pecadores, todos em busca de graça e direção. Quando um se levanta, todos se fortalecem. Quando um compartilha sua dor, todos podem orar, aconselhar e ajudar a carregar o fardo. Esse é o verdadeiro sentido de ser igreja. Corpo unido, diverso, mas movido pelo mesmo Espírito. A sua interação é também um ato de fé. Não é apenas clicar por clicar, mas declarar: eu creio, eu preciso, eu pertenço. Não permita que o orgulho ou a timidez te impeçam de participar. Quantas vezes Deus já não te tocou através de uma mensagem, de um louvor, de um comentário inesperado? Agora pode ser a sua vez de ser canal de bênção para alguém. Portanto, escreva agora mesmo: Paz em Cristo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e faça parte dessa corrente de fé e esperança. Vamos mostrar para o mundo digital que há um povo unido, que ora, que cuida, que ama e que tem certeza de que, mesmo nas maiores dúvidas, existe um Deus que responde e envia sinais. Que o Espírito Santo, desde já, visite cada pessoa que interagir neste vídeo, trazendo consolo, força, direção e fé renovada. Que este espaço virtual se torne, a cada novo comentário, um verdadeiro altar de oração, onde vidas sejam edificadas e Deus seja glorificado acima de tudo. Seja bem-vindo à nossa comunidade de fé. Aqui ninguém caminha sozinho. Aqui juntos seguimos rumo ao céu, sustentados pela palavra e pelo amor que nos une em Cristo Jesus. O primeiro e mais profundo sinal de que uma alma está sendo conduzida por Deus para o céu é a presença de um coração contrito e o desejo sincero de mudança. Esse é um movimento que não nasce de pressões externas, nem do medo do castigo, mas de uma experiência pessoal com o Espírito Santo. O coração contrito é aquele que reconhece a própria limitação, que sente o peso do erro, não por remorso, mas por uma tristeza santa, aquela que leva ao arrependimento verdadeiro e não apenas ao sentimento de culpa. Nas Escrituras, temos a marcante história do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que também cometeu erros gravíssimos, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Se olharmos para 2 Samuel 11 e 12, vemos um Davi inicialmente cego por seu próprio poder, tentando ocultar seu pecado. Porém, quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não se justifica, não transfere culpa, mas cai em si. Ele rasga as vestes da arrogância e se coloca diante de Deus em quebrantamento. O Salmo 51
É a oração de quem compreende que nada pode esconder do Senhor, que toda religiosidade é vã se não houver um coração humilde e disposto a ser transformado. Davi suplica: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Ele sabe que a restauração não depende de sacrifícios externos, mas de uma intervenção divina nas profundezas da alma. Essa atitude de humildade, de admitir fraquezas, de pedir socorro espiritual, é o verdadeiro sinal de que a graça está operando. Deus não rejeita um coração quebrantado e arrependido, e mais do que isso, Ele se aproxima daqueles que confessam suas falhas, dando-lhes uma nova chance de começar. Na vida real, o coração contrito se manifesta como aquele incômodo interior quando erramos. Aquela sensação de que precisamos pedir perdão, ajustar atitudes, abandonar velhos padrões. Pode ser um vício, uma mágoa guardada, uma palavra dura dita em um momento de raiva, ou até mesmo pecados secretos que ninguém mais conhece. O Espírito Santo trabalha em silêncio, gerando em nós uma tristeza saudável que nos empurra para os braços do Pai. E quanto mais caminhamos com Deus, mais sensíveis nos tornamos ao seu toque, mais reconhecemos nossa necessidade diária de renovação. Esse desejo de mudança não é uma fraqueza, mas a prova mais clara de que Deus está agindo. Pessoas que não têm mais sensibilidade para o pecado, que justificam seus erros, que se acostumaram à dureza do coração, normalmente estão distantes do mover do Espírito. Por outro lado, quem sente dor pelo erro, quem se entristece ao perceber que falhou com Deus ou com o próximo, já carrega dentro de si um dos sinais mais evidentes da salvação. O Espírito de Deus habita nesse coração. Esse processo não é imediato, nem sempre é confortável. Deus não quer apenas nos tirar do pecado, mas nos transformar à imagem de Cristo. O desejo de mudança nos leva a buscar conselhos, confessar pecados, restaurar relacionamentos, pedir perdão e, principalmente, depender da graça e não do próprio esforço. É quando entendemos que por nós mesmos somos incapazes de vencer certas lutas, mas que com Deus podemos todas as coisas. O coração contrito também é o solo fértil para o fruto do Espírito. É ali que brotam a mansidão, a humildade, a paciência, a capacidade de perdoar e recomeçar. Sem quebrantamento, nos tornamos orgulhosos, críticos, legalistas. Com quebrantamento, nos tornamos compassivos, abertos ao novo de Deus, dispostos a crescer e ajudar outros a crescerem. Olhe para a sua própria caminhada. Você sente incômodo quando erra? Busca reparar o dano causado, mesmo que isso custe o orgulho? Tem vontade de abandonar hábitos antigos, de se aproximar mais de Deus, de viver de maneira que agrade ao Senhor? Esses sinais são marcas do agir do Espírito Santo. Não são produzidos por medo, mas por amor. O temor do Senhor é o início da sabedoria, mas a confiança no amor de Deus é o caminho para a liberdade. No contexto da igreja, vemos muitos exemplos de pessoas que, após anos na fé, redescobriram o arrependimento genuíno e experimentaram um novo avivamento espiritual. Testemunhos de gente que, após uma vida de práticas religiosas vazias, finalmente abriram o coração, confessaram pecados guardados, choraram diante de Deus e se levantaram transformadas, com uma alegria e uma leveza jamais experimentadas antes. Por isso, não despreze o incômodo, a inquietação, a dor saudável pelo pecado. Não fuja da luz que o Espírito lança sobre as áreas sombrias da sua alma. Esse movimento é um privilégio, é a prova de que você é amado e chamado por Deus para algo maior. O céu não está reservado para os perfeitos, mas para os quebrantados, para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador todos os dias.
O desejo sincero de mudança, de se arrepender, de viver em novidade de vida, é o primeiro grande sinal de que você está na direção do céu. Permita-se ser trabalhado, moldado, restaurado por Deus. A jornada da fé começa com o reconhecimento da própria limitação e com a disposição de caminhar sob a graça, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Assim como Davi, que caiu, se arrependeu e foi restaurado, você também pode viver essa transformação profunda. Basta abrir o coração, admitir suas falhas e permitir que o Espírito Santo conduza cada passo. O caminho do céu passa por um coração contrito, por um desejo diário de ser melhor. Não para conquistar a salvação, mas porque ela já é uma realidade na sua vida. O segundo sinal irrefutável de que a alma caminha rumo ao céu é a manifestação de um amor genuíno ao próximo. Esse amor não é apenas um sentimento passageiro, uma empolgação momentânea ou um ato motivado pelo desejo de aprovação. O verdadeiro amor, como ensinou Jesus, é o fruto direto da presença de Deus no coração humano e vai muito além das nossas próprias inclinações naturais. É um amor sacrificial, prático, que ultrapassa barreiras culturais, sociais e até mesmo pessoais. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, encontramos a famosa parábola do bom samaritano. Jesus conta essa história em resposta a um homem que queria justificar a si mesmo e perguntou: "Quem é o meu próximo?" O Senhor apresenta então a figura de um samaritano, um estrangeiro, considerado inimigo pelos judeus, que, ao ver um homem caído à beira do caminho, espancado e quase morto, não ignora, não desvia, mas se compadece, cuida de suas feridas e o leva a um lugar seguro. O samaritano faz aquilo que sacerdotes e levitas, representantes da religiosidade da época, não foram capazes de fazer. O gesto do samaritano não nasce da obrigação, mas de um coração tocado pela compaixão divina. Esse amor é prático. Ele se expressa em ações concretas: ajudar quem está em necessidade, ouvir quem sofre, perdoar quem nos ofendeu, dar sem esperar nada em troca e, acima de tudo, tratar as pessoas com dignidade, independentemente de quem sejam. Jesus encerra a parábola dizendo: "Vai e faze o mesmo." O amor verdadeiro é ativo, não passivo, é iniciativa, não reação. Ele ultrapassa o círculo da família, dos amigos ou de quem pensa como nós. O samaritano amou alguém considerado seu inimigo natural. Esse é o padrão do amor do reino de Deus, um amor que transcende as fronteiras do possível, do confortável, do previsível. No nosso cotidiano, esse amor se revela em pequenas e grandes atitudes. É aquela escolha de ouvir com atenção alguém que só precisa desabafar, a decisão de não revidar uma injustiça, o perdão liberado mesmo quando a dor foi grande, o auxílio prestado sem divulgar ou esperar reconhecimento. Amar o próximo é também resistir à cultura do ódio, do cancelamento, da indiferença. É lutar contra o egoísmo que nos faz enxergar o outro apenas como obstáculo ou utilidade. É olhar para cada pessoa como alguém amado por Deus, digno de respeito, compaixão e esperança. Esse amor não é natural ao ser humano. Não é simples empatia, nem bondade herdada da criação. É dom do Espírito. O apóstolo João escreve em sua primeira carta: "Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." 1 João 4, 7 e 8. Ou seja, o amor autêntico ao próximo é o selo de quem foi transformado por Deus. É o sinal externo de uma realidade interna. Quando amamos como Cristo amou, estamos dando testemunho de que fomos alcançados pela graça. Observe sua própria vida. Onde você tem praticado o amor genuíno? Em que situações você já se sacrificou pelo bem de alguém sem esperar recompensa?
Como tem lidado com as pessoas que te feriram, com os inimigos que surgem no caminho, com aqueles que pensam ou vivem de maneira diferente da sua? O Espírito Santo não apenas nos inspira a amar, ele nos capacita para isso. O amor genuíno vai além do sentimento. Ele é escolha, renúncia, entrega. A ausência desse amor deve ser um sinal de alerta. Não raro, vemos no ambiente religioso muita atividade, muitos dons, mas pouco amor. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 13 que sem amor, todos os dons são inúteis. Sem amor, até mesmo o sacrifício perde valor. O amor é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o resumo da lei e dos profetas. O amor verdadeiro cura feridas, restaura famílias, constrói pontes e revela Deus ao mundo. Quando alguém é tocado por esse amor, percebe que há algo sobrenatural na maneira como você se relaciona. Não é apenas educação, não é diplomacia, é presença de Deus. Por isso, quando você se percebe amando pessoas difíceis, perdoando o imperdoável, sentindo compaixão por quem te prejudicou, saiba, esse é um dos maiores sinais de que o céu já começou em seu coração. Esse amor é também uma escolha diária. Nem sempre será fácil. Muitas vezes o orgulho, o ressentimento ou a vontade de justiça humana falarão mais alto. Mas cada decisão de amar, cada passo de perdão, cada ato de serviço sem segundas intenções reforça o selo do Espírito em nós. O céu é, acima de tudo, uma comunidade de amor. Quem pratica o amor agora está se preparando para viver eternamente no ambiente onde o amor é perfeito. Reflita, onde você pode praticar esse amor hoje? Quem à sua volta precisa de um gesto de compaixão, de um telefonema, de uma mensagem, de uma ajuda concreta? O amor que você semeia agora florescerá para a eternidade. Não perca oportunidades de amar. Muitas vezes, as maiores experiências de Deus vêm nos momentos em que decidimos colocar o outro acima de nós mesmos. O amor genuíno ao próximo é a marca de quem está a caminho do céu. Ele revela que Deus está presente, que o Espírito Santo habita em você e que sua vida é testemunho vivo do Evangelho. Amar como Cristo amou é o maior sinal de salvação. Entre todos os sinais da presença de Deus e da direção para o céu, talvez nenhum seja tão profundo, inconfundível e misterioso quanto a paz que excede todo entendimento. Não se trata de uma paz artificial, construída por circunstâncias favoráveis, ausência de conflitos ou solução de problemas terrenos. É uma paz que nasce em meio à tempestade, que brota mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa paz é obra exclusiva do Espírito Santo e uma das mais belas evidências de que a alma está ancorada em Deus, caminhando rumo à eternidade. No livro de Atos, capítulo 16, vemos uma das cenas mais marcantes da história da igreja primitiva. Paulo e Silas, injustamente presos, açoitados e colocados no cárcere interior, com os pés amarrados no tronco. Humanamente, tudo apontava para o desespero. Mas por volta da meia-noite, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Os outros presos ouviam, espantados, aquela manifestação de esperança em um ambiente de dor e injustiça. E de repente veio um terremoto. As portas da prisão se abriram e o milagre aconteceu. A paz que habitava em Paulo e Silas era muito maior que os grilhões que os prendiam. Eles tinham uma convicção profunda de que a presença de Deus era mais real do que a dor física ou o risco iminente. Essa paz é descrita por Paulo em sua carta aos Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. É uma paz que não pode ser explicada racionalmente.
Ela invade o coração em noites insones, em diagnósticos difíceis, em desemprego, em situações de perda, em meio a perseguições, em todo lugar onde a lógica humana diria que é hora de entrar em pânico. Mas nesse exato ponto, aqueles que têm o Espírito de Deus experimentam algo sobrenatural. Um descanso inexplicável, uma calma interior que desafia as circunstâncias. No cotidiano, essa paz se manifesta de forma silenciosa, mas poderosa. É quando você, diante do diagnóstico de uma doença, sente uma tranquilidade que não sabe explicar. Quando, em meio a uma crise financeira, seu coração permanece sereno, confiante de que Deus está no controle. Quando tudo ao seu redor sugere ansiedade, mas por dentro você encontra um abrigo seguro. Não é que os problemas deixam de existir, mas eles perdem o poder de dominar sua mente e seu espírito. O medo é neutralizado pela confiança. A ansiedade cede lugar à entrega. A dúvida é engolida pela certeza do amor de Deus. Muitos confundem essa paz com passividade ou falta de preocupação, mas é o oposto. É a coragem de continuar caminhando, de manter a esperança viva, mesmo quando não há motivos aparentes para isso. É a fé prática, que se sustenta no invisível, que encontra razão de existir além do que se pode tocar ou entender. É por isso que Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. É a paz de Cristo, diferente da paz do mundo, porque ela não depende de nada externo, mas da comunhão com Deus. Você já sentiu essa paz em meio à tempestade? Lembre-se de momentos em que tudo parecia perdido, mas, de algum modo, você foi capaz de descansar, orar, confiar. Talvez tenha sido depois de um luto, de uma notícia difícil, de uma traição, de um fracasso. E mesmo assim, algo dentro de você permaneceu de pé. Isso não vem de nós, é dom do céu. É Deus dizendo ao seu coração: eu estou aqui. Não temas, eu cuido de você. A paz que excede o entendimento também serve como testemunho ao mundo. As pessoas ao seu redor notarão quando, diante de crises, você permanece calmo, gentil, equilibrado. É um sinal de que há algo diferente em sua vida. Essa paz é a plataforma para aconselhar, consolar, apoiar outros. Quem carrega essa paz se torna refúgio para quem sofre, porque transmite segurança, transmite o próprio Cristo. É importante ressaltar que essa paz não elimina os sentimentos humanos. É natural sentir tristeza, preocupação, insegurança diante de desafios. O próprio Jesus chorou, suou sangue em Getsêmani, sentiu-se angustiado antes da cruz. Mas mesmo assim, sua entrega ao Pai gerou uma paz que o sustentou até o fim. Da mesma forma, você pode chorar, pode ter medo, mas não será dominado por isso. A paz de Deus não é ausência de emoções, mas governo delas. Ela reorganiza o caos interno, traz harmonia ao tumulto da alma e fortalece a confiança. Se você está buscando essa paz, saiba que ela não é comprada, nem conquistada por esforço próprio. É resultado de relacionamento, de entrega, de confiança crescente em Deus. Quanto mais você se rende, quanto mais reconhece sua dependência, mais essa paz se estabelece. Ela é renovada a cada manhã, nas orações simples, nos louvores sinceros, na meditação da palavra. Faça do seu quarto um lugar de encontro com Deus. Fale com Ele sobre seus medos, seus anseios, suas dores. Peça que o Espírito Santo inunde seu coração com essa paz celestial. E ao experimentá-la, seja testemunha viva para outros, mostrando que a verdadeira segurança não está em garantias humanas, mas na presença constante do Deus que nunca falha. O sinal da paz que excede todo entendimento é um dos maiores presentes do céu. E quando você a sente, mesmo em meio à guerra, é sinal de que sua alma já está saboreando as primícias do reino de Deus. Caminhe nessa paz. Ela é sua herança,
seu abrigo, sua certeza de que o céu é o seu destino final. Entre os sinais que apontam para uma alma transformada e destinada ao céu está o desejo ardente pela justiça, uma fome e sede profundas por aquilo que é correto aos olhos de Deus. Não se trata apenas de indignação momentânea diante das injustiças do mundo, mas de uma inquietação contínua, um anseio que ultrapassa o interesse pessoal e busca ver a vontade de Deus prevalecer na terra. Jesus, em seu famoso Sermão da Montanha, declarou: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados." Mateus 5:6. Este é um chamado para viver além da indiferença, para ser voz, mãos e coração do reino em um mundo muitas vezes mergulhado na injustiça, desigualdade e opressão. O Espírito Santo gera no cristão um descontentamento santo diante do pecado estrutural, da corrupção, da mentira, da exploração do fraco, da miséria que fere a dignidade humana. É natural, na sociedade em que vivemos, acostumar-se com a desigualdade, com a violência, com o descaso. Mas para quem foi alcançado pela graça de Deus, há uma chama que se recusa a se apagar. É uma sede insaciável de ver o reino de Deus romper, transformando estruturas, restaurando o que foi corrompido, defendendo os direitos dos pobres, dos oprimidos, dos que não têm voz. Essa justiça não é fruto do orgulho nem de ideologias humanas, mas nasce do coração de Deus. É uma busca que começa dentro de nós. Vontade de ser justo nas pequenas escolhas diárias, de ser íntegro quando ninguém está vendo, de tratar todos com equidade, de denunciar o erro sem cair no ódio, de lutar por reconciliação e paz. Ela se estende para fora, levando-nos a nos envolvermos em causas que reflitam o caráter de Deus. Acolher o órfão e a viúva, alimentar o faminto, visitar o preso, socorrer o estrangeiro, proteger o inocente. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres movidos por essa fome e sede de justiça. Um dos mais emblemáticos é o profeta Amós, que se levantou em um tempo de grande prosperidade material, mas de decadência moral e opressão social em Israel. Amós bradou contra a hipocrisia dos cultos vazios, denunciou a exploração dos pobres e clamou: "Corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene." Amós 5:24. Para ele, a verdadeira espiritualidade só fazia sentido quando se manifestava em ações concretas de justiça. Esse mesmo espírito esteve presente em Jesus. Ele confrontou os hipócritas, defendeu a mulher adúltera, acolheu crianças, tocou leprosos, dignificou publicanos, confrontou autoridades injustas, sempre deixando claro que o reino de Deus é um lugar onde todos têm valor, onde a verdade prevalece, onde a justiça é celebrada. Jesus não foi indiferente ao sofrimento. Ele se compadeceu, chorou, moveu-se em direção ao necessitado, ensinando que não podemos amar a Deus sem amar o próximo na prática. No presente, a fome e sede de justiça se manifestam em várias esferas. Pode ser no combate ao preconceito, na denúncia da corrupção, no voluntariado em comunidades vulneráveis, no apoio a projetos sociais, na defesa dos direitos humanos. Mas também se revela em escolhas diárias: pagar o preço pela verdade, pedir desculpas quando necessário, recusar vantagens ilícitas, ser transparente nos negócios, lutar por relações honestas e respeitosas. Cada atitude de justiça, ainda que pequena, é um sinal de que o reino de Deus está vivo em nós. É importante lembrar que esse anseio não é confortável. Quem tem fome e sede de justiça frequentemente se sente insatisfeito com o status quo, inquieto diante da injustiça, impelido a agir, mesmo quando há riscos ou incompreensão. Essa busca pode trazer oposição, solidão, perseguição. Foi assim com os profetas, com os apóstolos, com Jesus. Mas é também promessa de saciedade: serão saciados.
Deus promete que Ele mesmo trará a recompensa para aqueles que não se acomodam, que lutam por um mundo mais justo, que entregam sua vida pelo bem coletivo. No íntimo, essa sede se traduz numa oração constante. Senhor, faz-me instrumento da Tua justiça. Ajuda-me a enxergar o outro como Tu vês, a não me omitir diante da dor, a não fechar os olhos para a necessidade alheia, a não ser cúmplice da injustiça por comodismo ou medo. É o clamor de quem reconhece a própria limitação, mas confia no poder do Espírito para transformar realidades. E cada vez que você age com justiça, mesmo nas pequenas coisas, está profetizando que o céu já começou em seu coração. A fome e sede de justiça é, portanto, mais que um ideal. É um chamado para a ação, uma marca do Espírito em nós. Quem carrega essa inquietação interior, esse desejo de ver o bem triunfar, está sendo movido pela mesma esperança que animou os heróis da fé. O céu é o destino de quem não se conforma com o mal, de quem clama e trabalha para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se essa chama queima em você, saiba, este é mais um sinal de que Deus já te separou para viver com Ele, e que a justiça do céu já começou a habitar em sua alma. Um dos sinais mais luminosos da alma destinada ao céu é a esperança inabalável. Esta esperança não é um otimismo superficial, nem se reduz ao desejo de que tudo dê certo no final. A esperança cristã é uma convicção profunda, plantada pelo próprio Deus, de que suas promessas são reais, de que Ele é fiel para cumprir o que disse, e de que mesmo que os olhos naturais só enxerguem impossibilidades, o futuro está seguro nas mãos do Senhor. Viver com esperança é atravessar desertos sem perder a confiança. É semear em tempos de crise. É levantar-se a cada queda, com a certeza de que a última palavra pertence a Deus. Na Bíblia, a história de Abraão é um retrato vívido dessa esperança que desafia a lógica humana. Deus prometeu a ele uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e uma terra onde sua família viveria em segurança. Mas Abraão já era idoso, sua esposa Sara era estéril e, humanamente falando, aquela promessa era impossível de se cumprir. Apesar de todas as evidências contrárias, Abraão creu. Romanos 4,18 nos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Essa esperança não veio do esforço de Abraão em se convencer, mas do relacionamento vivo com Deus, de uma fé que confia mesmo quando não há motivos naturais para esperar. Na prática, a esperança inabalável aparece quando, diante das situações mais difíceis, você se recusa a entregar-se ao desespero. Pode ser no diagnóstico de uma doença, no desemprego que se prolonga, no sonho adiado por anos, na separação dolorosa, na perda de um ente querido, no medo do futuro. Em todos esses cenários, a esperança não nega a dor, mas insiste que há algo maior preparado por Deus. Ela é o motor silencioso da perseverança, o que mantém a chama da fé acesa, mesmo quando tudo mais parece ter sido apagado. A esperança nos faz olhar para além das circunstâncias, enxergar propósito no sofrimento, beleza na crise e vitória depois do choro. A esperança não nasce no conforto, mas no confronto com a realidade. Ela se fortalece nas perdas, nas esperas, nas noites escuras da alma. É por isso que muitos personagens bíblicos, como José no Egito, Moisés no deserto, Davi nas cavernas, mantiveram a esperança quando tudo parecia perdido. José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso, nunca perdeu a visão de que Deus tinha um propósito para sua vida. No momento certo, o Senhor transformou sua dor em bênção para muitos. A esperança o sustentou quando tudo dizia acabou. E foi essa esperança que o fez permanecer fiel. No Novo Testamento, Paulo é talvez o maior exemplo de esperança inabalável.
Ele foi perseguido, preso, apedrejado, naufragou, sofreu fome, frio, abandono. Ainda assim, escrevia cartas cheias de ânimo e encorajamento, celebrando as promessas de Deus. Em Romanos 8, 24, 25, ele diz: "Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente." Paulo sabia que a esperança é o olhar para o invisível, o acreditar mesmo sem ver, o esperar em silêncio e confiança. No cotidiano, essa esperança pode ser percebida nas pequenas coisas. No amanhecer, depois de uma noite difícil, na força que surge do nada para enfrentar um novo desafio, na fé que permanece mesmo após orações aparentemente sem resposta. Esperança é recusar o cinismo, o conformismo e o pessimismo. É declarar como o profeta Jeremias, em Lamentações 3, 21, 23, "Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã." A esperança é uma escolha, uma postura diante da vida, um olhar redimido pela fé. Muitas vezes ela é testada até o limite quando tudo convida ao desânimo. Mas quem é nascido de Deus recebe uma graça especial para não desistir, para esperar com paciência, para olhar para o futuro com expectativa, não pelo que pode conseguir, mas pelo que Deus prometeu. O céu é o lugar de toda esperança plenamente satisfeita. Aqui caminhamos na tensão entre o já e o ainda não, entre promessas feitas e promessas cumpridas, mas sabemos que em Deus toda espera tem sentido. Se você tem conseguido manter viva a chama da esperança, mesmo em meio às incertezas, este é um dos maiores sinais de que sua alma está alinhada com o céu. A esperança aponta para uma confiança absoluta em Deus, para um coração que descansa, mesmo chorando, porque sabe que Ele é fiel. E enquanto aguardamos o cumprimento de todas as promessas, vivemos com os olhos erguidos, o coração aberto e os pés firmes na jornada, certos de que, com Deus, sempre há mais. A esperança inabalável é uma marca do céu em nós, a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus continua no controle. Não se trata de negar a realidade, mas de afirmar pela fé que o melhor de Deus está por vir. Quem vive assim já experimenta um pouco do céu na terra e pode ser luz para quem caminha sem direção. Espalhe esperança, segure firme nas promessas e lembre-se, a última palavra é sempre do Senhor. Chegamos ao momento de olhar para dentro, de fazer uma pausa e permitir que tudo o que foi falado até aqui se transforme em uma experiência viva, pessoal, profunda. Não adianta apenas conhecer os sinais do céu, identificar os sintomas de uma alma em comunhão com Deus, se isso não for traduzido em autoconhecimento, humildade e um compromisso renovado com a transformação. Esta é a hora de examinar o coração à luz da palavra, de confrontar-se com sinceridade e, acima de tudo, de renovar a esperança de que Deus continua trabalhando, mesmo nos dias em que tudo parece confuso ou distante. Pense agora nos 5 sinais que estudamos: o coração contrito e o desejo de mudança, o amor genuíno ao próximo, a paz que excede todo o entendimento, a fome e sede de justiça e a esperança inabalável. Você tem notado esses sinais em sua vida? Já experimentou aquele incômodo santo que conduz ao arrependimento, à confissão, ao desejo de ser alguém melhor a cada dia? Tem percebido momentos em que a compaixão supera o orgulho, em que perdoa sem exigir nada em troca, em que serve alguém apenas pelo prazer de amar como Cristo amou? Talvez você tenha reconhecido em si mesmo mais dúvidas do que certezas. É possível que, ao longo deste vídeo, tenha sentido um peso ao perceber áreas de sua vida onde a fé parece vacilar, onde a esperança quase se apaga,
onde o amor se torna frio e a sede de justiça é abafada pelo medo ou comodismo. Não se culpe por isso. Todos nós estamos em processo. Todos nós tropeçamos e muitas vezes duvidamos até mesmo da própria fé. Deus conhece o teu coração. Ele sabe que há dias em que a vontade é de desistir, de fugir, de se calar. Mas Ele também conhece o menor dos esforços. As batalhas travadas no íntimo, as orações silenciosas que ninguém mais escuta. O próprio apóstolo Paulo, homem de fé admirável, declarou que carregava uma luta constante entre o querer e o fazer, entre a velha natureza e o novo nascimento em Cristo. O mais importante não é a perfeição, mas a disposição de continuar buscando, de não se entregar ao desânimo, de perseverar na fé, mesmo quando tudo parece contrário. O simples fato de você estar aqui, ouvindo estas palavras, já é um sinal de que seu coração está sensível à voz do Espírito Santo, de que Deus está chamando, moldando e conduzindo cada passo do seu caminho. Quero te desafiar a refletir. Qual desses sinais está mais forte em sua vida neste momento? E qual deles parece mais distante, mais apagado? Ore sobre isso. Peça que Deus acenda de novo o que foi perdido, que fortaleça o que está fraco, que limpe o que foi manchado pelo pecado ou pelo tempo. Deus não rejeita um coração sincero. O maior milagre é a transformação diária, o crescimento constante, a certeza renovada de que a cada dia somos moldados à imagem de Cristo. Talvez você esteja enfrentando um período de grandes provações, crises familiares, perdas, enfermidades, dúvidas financeiras, rejeição, solidão. Tudo isso pode abalar a estrutura, minar a esperança, enfraquecer o ânimo. Mas lembre-se do que ouvimos sobre a paz que excede o entendimento e sobre a esperança inabalável. Mesmo no vale mais escuro, Deus está presente, Deus está trabalhando. Não se compare a outros, não se cobre além do que pode suportar. Olhe para Jesus. Ele conhece cada lágrima, cada pensamento, cada batalha silenciosa. Ele não desiste de você, mesmo quando você desiste de si mesmo. Há também aqueles que já estão experimentando frutos visíveis desses sinais. Pessoas que, após anos de luta, hoje conseguem perdoar, amar, servir, ser pacificadores em suas famílias, locais de trabalho, comunidades. Se esse é o seu caso, seja grato. Mas não se acomode. Sempre há mais de Deus para quem busca com sinceridade. Seja canal de bênção para outros. Testemunhe, ajude, compartilhe o que tem recebido. O amor e a esperança multiplicam-se quando são partilhados. Lembre-se de que a fé é uma jornada, não um ponto de chegada. Não há cristãos prontos, apenas pessoas em processo, em construção. O que diferencia uma alma destinada ao céu é justamente a disposição para se deixar trabalhar por Deus, para se arrepender quando necessário, para recomeçar quantas vezes forem precisas, para buscar sempre mais intimidade e santidade. Não se desanime diante das quedas. Levante-se, peça perdão, perdoe, prossiga. Como um exercício prático, faça agora uma oração sincera. Não precisa de palavras bonitas ou fórmulas prontas. Apenas fale com Deus como quem fala com um amigo íntimo. Abra o coração. Diga a Ele onde está doendo, onde precisa de ajuda, onde reconhece seus limites e peça que o Espírito Santo torne cada sinal abordado aqui uma realidade palpável na sua vida. A Bíblia promete: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus é fiel para terminar aquilo que Ele mesmo começou. Este momento de reflexão não é apenas uma pausa, mas o início de um novo ciclo. Não permita que o inimigo roube de você a convicção de que é amado, chamado e guardado por Deus. O céu é o destino de todos aqueles que dizem sim ao processo, que não se cansam de buscar, que se entregam de coração. Você faz parte dessa jornada.
Você é importante. E Deus, mais do que ninguém, sabe como cuidar de cada detalhe do seu caminho. Que cada palavra ministrada hoje encontre solo fértil em sua alma e produza frutos para a vida eterna. Persevere, confie, entregue-se. Deus está com você, sempre. Seja qual for sua situação, renove agora mesmo seu compromisso com a caminhada. Peça ao Senhor que te leve a um novo nível de fé, de amor, de esperança. O céu é para quem não desiste de buscar. E você, hoje, está mais perto do que imagina. Agora que percorremos juntos esta jornada profunda sobre os sinais que Deus planta em nossos corações como garantia da salvação, é hora de transformar conhecimento em atitude e reflexão em compromisso. Não deixe que esta mensagem se perca apenas como um conteúdo assistido. Permita que ela seja o ponto de partida para uma nova postura diante da vida, para uma nova maneira de se relacionar com Deus, consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Quero te convidar a agir, a se engajar, a multiplicar o bem que recebeu aqui. Se esta palavra trouxe paz, esperança, consolo ou despertou em você o desejo de ser uma pessoa melhor, não guarde isso só para si. Existem milhares de pessoas vivendo exatamente as mesmas dúvidas, angústias e buscas que um dia já foram suas, ou que talvez ainda sejam. Seu gesto de compartilhar este vídeo pode ser o elo que faltava para alguém encontrar direção, consolo, perdão, sentido. Seja um canal. Compartilhe este conteúdo em seus grupos, com seus amigos, familiares, redes sociais. Uma mensagem simples pode gerar um impacto eterno. Quantos já não foram salvos, curados ou transformados por uma palavra recebida na hora certa? Além disso, convido você a deixar seu testemunho, sua oração, sua frase de fé nos comentários. Escreva, por exemplo, um versículo que te tocou durante este vídeo, um sinal de Deus que você já percebeu na sua vida, uma experiência de superação, de restauração, de paz em meio à tempestade. A sua palavra pode ser resposta de oração para alguém que está lendo agora. Nunca subestime o poder de uma frase, de um relato sincero, de uma oração escrita no anonimato da internet. Deus usa meios improváveis para alcançar os que precisam. Comente também: eu creio que o céu é o meu destino, como um ato de fé pública, para fortalecer a sua convicção e edificar outros que estarão caminhando junto com você. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Esses pequenos gestos fazem toda a diferença para que mais pessoas recebam conteúdos de esperança e direção. Cada curtida, cada inscrição é como uma semente lançada, multiplicando o alcance da palavra. E ao fazer parte da nossa comunidade, você não apenas consome conteúdo, mas passa a construir um ambiente de apoio, intercessão e amizade cristã. Nossa fé se fortalece na comunhão. Somos chamados a ser família, corpo, igreja, mesmo que à distância. E quero te desafiar a dar um passo prático agora. Ore, feche seus olhos e, do seu jeito, peça a Deus que confirme em seu coração cada sinal abordado neste vídeo. Peça por sensibilidade para notar a ação do Espírito Santo, por humildade para se arrepender, por coragem para amar, por paciência para esperar, por disposição para lutar por justiça. Não espere o momento perfeito. Ore agora, ore depois, ore sempre. Faça da oração uma rotina, uma conversa diária, um hábito de sobrevivência espiritual. É na oração que a teoria se transforma em prática, que o impossível se torna possível, que as dúvidas cedem lugar à certeza. Desafie-se também a ser intencional nos próximos dias. Procure servir alguém, praticar um ato de amor sem alarde, oferecer perdão, promover reconciliação, socorrer um necessitado, apoiar um projeto que lute por justiça. Transforme os sinais internos em ações visíveis. O céu é para quem age,
para quem caminha, para quem faz diferença. Use seus dons, seus recursos, seu tempo. Mesmo o menor gesto feito com amor tem valor eterno. Se você está atravessando momentos difíceis, peça ajuda. Escreva nos comentários, envie mensagem, busque apoio na igreja, nos amigos, na família. Não caminhe sozinho. Você faz parte de um povo que ora, que luta, que intercede, que chora e celebra junto. Ninguém deve enfrentar as batalhas isoladamente. A força da fé está na comunhão. E quando o fardo estiver pesado demais, lembre-se, Jesus prometeu estar contigo todos os dias, até o fim. Ele carrega o que você não pode carregar. E lembre-se, fé não é sentimento, é decisão. Mesmo quando o coração vacilar, escolha confiar. Quando o medo vier, escolha avançar. Quando a solidão gritar, escolha se aproximar de Deus e da comunidade. Quando as dúvidas surgirem, volte para a palavra, para a oração, para os sinais que estudamos aqui. Perseverança é o caminho do céu. Não há vitória sem luta, não há conquista sem jornada. Cada passo conta. Termine este vídeo com o coração aberto, com disposição renovada para viver como cidadão do céu, ainda aqui na terra. A cada manhã, renove o compromisso com Deus. Recite os sinais da fé, agradeça pelo que já viveu, peça por crescimento e graça para o que ainda virá. E nunca esqueça, seu valor não está em conquistas, mas em ser filho, filha amada do Pai. O céu é o destino daqueles que não desistem de buscar, de amar, de crer. Que esta comunidade continue crescendo, fortalecendo-se na esperança, no amor, na justiça, na paz e na certeza de que juntos já estamos provando um pouco do céu em cada encontro. Continue caminhando, continue lutando, continue esperando. Deus está contigo e o melhor dele ainda está por vir. Se você sentiu-se tocado, escreva nos comentários "Caminho para o céu" e declare que você faz parte desse povo que não desiste. Engaje, compartilhe, ore, persevere. O céu te espera. E a cada dia Deus te prepara para esse encontro eterno. Que a fé se torne prática, que o amor se torne cultura, que a esperança seja o ar que você respira. Vamos juntos até o fim. Paz em Cristo.